Pense nisso. Quantas vezes você se encontrou em uma encruzilhada sem saber qual caminho tomar? Quantas vezes você sentiu que as suas escolhas não estavam alinhadas com o propósito divino para a sua vida? Hoje, vamos explorar juntos como buscar a sabedoria que vem do alto pode mudar completamente a forma como vivemos e decidimos. Se você deseja que Deus ilumine suas decisões e transforme sua vida, este é o momento de parar tudo e se concentrar. Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos do nosso Deus Todo-Poderoso estejam sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre tudo aquilo que você colocar às suas mãos. Você está no canal Alma Avivada e hoje vamos mergulhar profundamente em um tema transformador: como a sabedoria de Deus ilumina suas decisões e transforma sua vida. E antes de começarmos, eu quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal Alma Avivada para não perder mensagens como esta. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que você ama e ao final diga nos comentários: eu busco a sabedoria de Deus em todas as minhas decisões. Agora, antes de mergulharmos neste tema tão profundo, convido você a fazer uma oração comigo. Levante suas mãos, feche os seus olhos e vamos buscar juntos a presença do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti agora, com corações abertos e desejosos de aprender. Pedimos que a Tua sabedoria desça sobre nós como chuva em terra seca. Ilumina o nosso entendimento, guia as nossas escolhas e transforma as nossas vidas com a Tua verdade. Que toda palavra dita aqui seja inspirada pelo Teu Espírito Santo e que este momento traga paz, esperança e direção. Em nome de Jesus, amém. Agora que estamos prontos, vamos direto ao ponto. O que é a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus não é apenas conhecimento humano ou uma habilidade intelectual. Ela é um dom celestial, um presente que vem diretamente do Pai para guiar os seus filhos em meio às incertezas da vida. Em Provérbios capítulo 2, versículo 6, está escrito: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Pense nisso. A sabedoria divina é algo que excede o entendimento humano. Ela nos dá clareza em momentos de dúvida e nos ajuda a enxergar além das circunstâncias imediatas. Enquanto o mundo nos ensina a confiar em nossos próprios esforços e experiências, Deus nos convida a depender completamente dele, porque a sabedoria que ele dá é perfeita e imutável. Por que precisamos da sabedoria de Deus? Quantas decisões você toma em um único dia? Desde as escolhas mais simples, como o que comer, até as mais complexas, como o rumo da sua carreira ou as decisões para a sua família. Agora, imagine tomar todas essas decisões sem a direção de Deus. É como navegar em alto mar sem um mapa ou uma bússola. Tiago capítulo 1, versículo 5, nos traz uma promessa incrível. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Isso significa que Deus não apenas deseja nos dar sabedoria, mas Ele o faz generosamente. Não importa quem você é, qual é a sua história ou quão difícil a sua situação parece ser, Deus está disposto a lhe dar a orientação que você precisa. O impacto da sabedoria divina em nossas vidas. A sabedoria de Deus ilumina as nossas decisões porque ela nos revela a verdade e nos livra do engano. Muitas vezes, somos influenciados pelas vozes do mundo, opiniões, tendências, pressões sociais e acabamos nos desviando do caminho que Deus planejou para nós. Mas quando buscamos a sabedoria do alto, encontramos paz, clareza e propósito. Um exemplo claro disso está na história do rei Salomão. Em 1 Reis, capítulo 3, versículos 5 a 12, Deus aparece a Salomão em um sonho e diz: pede o que queres que eu te dê. E Salomão não pediu riquezas, nem poder, nem a destruição dos seus inimigos. Ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus com justiça.
Deus se agradou tanto desse pedido que não apenas deu a Salomão a sabedoria mais extraordinária que já existiu, mas também riquezas e honra como nenhum outro rei teve. O que isso nos ensina? Que quando buscamos a sabedoria divina, Deus nos capacita a tomar decisões que não apenas beneficiam a nossa vida, mas também impactam positivamente as pessoas ao nosso redor. Como a sabedoria de Deus nos transforma? A sabedoria de Deus não apenas direciona as nossas escolhas, mas transforma o nosso caráter. Ela nos ensina a agir com justiça, compaixão e integridade. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, Paulo nos lembra do fruto do Espírito, que inclui qualidades como paciência, bondade e domínio próprio. Essas virtudes são evidências de uma vida guiada pela sabedoria do Senhor. Quando permitimos que a sabedoria de Deus nos guie, começamos a ver mudanças reais em nossas atitudes, em nossos relacionamentos e até mesmo em nossa forma de pensar. Ela nos ajuda a discernir o certo do errado, a perdoar aqueles que nos feriram e a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. E agora, eu quero fazer uma pergunta a você. Em quais áreas da sua vida você mais precisa da sabedoria de Deus? Comente aqui embaixo, porque eu quero orar por você e te ajudar a buscar essa direção divina. Agora que entendemos o que é a sabedoria divina e sua importância, surge a pergunta: como podemos buscar essa sabedoria? A Bíblia nos dá passos claros e práticos para nos aproximarmos dessa fonte inesgotável de direção e entendimento. Passo 1. A oração como chave para a sabedoria. O primeiro e mais poderoso passo para alcançar a sabedoria de Deus é por meio da oração. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, Deus nos faz uma promessa extraordinária: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A oração é a nossa conexão direta com o Criador, e por meio dela podemos pedir entendimento para enfrentar qualquer situação. No entanto, muitas vezes, limitamos nossas orações a pedidos de bênçãos materiais ou soluções imediatas. Mas quando oramos pedindo sabedoria, mostramos a Deus que confiamos na sua direção e no seu plano perfeito para as nossas vidas. Quando foi a última vez que você orou especificamente pedindo sabedoria? Se ainda não fez isso, hoje é o dia perfeito para começar. Deus está pronto para ouvir e responder. Passo 2. Buscar na Palavra de Deus. A segunda maneira de adquirir sabedoria é por meio do estudo diligente das Escrituras. A Bíblia é a fonte suprema da sabedoria divina, e cada página contém ensinamentos que podem transformar nossas decisões e atitudes. No Salmo 119, versículo 105, lemos: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nos dedicamos a estudar a palavra de Deus, ela ilumina o nosso entendimento e nos guia nos momentos mais difíceis. Pense nisso. A Bíblia é como um manual para a vida, escrito pelo próprio Criador. Por isso, se você deseja tomar decisões mais sábias, comece dedicando um tempo diário para ler e meditar nas Escrituras. Aqui vai um desafio. Escolha um livro da Bíblia para estudar nesta semana e peça ao Espírito Santo para revelar a você as verdades contidas ali. Passo 3. Andar em temor ao Senhor. O temor ao Senhor é outro elemento essencial para adquirir sabedoria. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10 está escrito: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Mas o que significa temer a Deus? Não se trata de medo, mas de reverência, respeito e submissão à sua vontade. Quando colocamos Deus em primeiro lugar e nos preocupamos em agradá-lo, Ele nos guia em cada decisão. Viver em temor ao Senhor é reconhecer que precisamos dele em todas as áreas de nossas vidas. Passo 4. Aprender com os conselhos de pessoas sábias. Outro passo importante é buscar conselhos de pessoas que têm uma vida pautada na sabedoria divina. Em Provérbios capítulo 15, versículo 22, encontramos o seguinte conselho: Onde não há conselho,
frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelecem. Pense em quem, na sua vida, pode ser uma voz de sabedoria e discernimento. Pode ser um pastor, um amigo ou um líder espiritual. O importante é cercar-se de pessoas que também buscam a direção de Deus e podem ajudá-lo a enxergar as situações com clareza. Passo 5. Observar a criação de Deus. Por fim, um aspecto muitas vezes ignorado é a sabedoria que Deus revela por meio da sua criação. Em Jó capítulo 12, versículos 7 a 9, encontramos uma passagem interessante. Mas pergunta agora às bestas, e elas te ensinarão, e às aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará, até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto? Observar a natureza nos ensina sobre a perfeição, o cuidado e a soberania de Deus. O ciclo das estações, a forma como os animais vivem e até mesmo os pequenos detalhes das plantas nos mostram que Deus é um Deus de ordem e propósito. Quando contemplamos a criação, somos inspirados a buscar a sabedoria que mantém tudo em harmonia. Os benefícios de buscar a sabedoria de Deus. Quando nos comprometemos a buscar a sabedoria divina, começamos a experimentar mudanças poderosas em nossas vidas. Veja alguns benefícios que a sabedoria de Deus traz. Paz interior. Quando confiamos na direção de Deus, deixamos de lado a ansiedade e a preocupação. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Proteção contra erros. A sabedoria nos ajuda a evitar decisões precipitadas ou baseadas apenas em emoções. Quantas vezes você já tomou decisões das quais se arrependeu? Com a sabedoria divina, essas situações se tornam cada vez mais raras. Relacionamentos saudáveis. A sabedoria de Deus nos ensina a lidar com os outros de maneira justa e amorosa, trazendo harmonia para os nossos relacionamentos. Propósito claro. Quando somos guiados pela sabedoria divina, entendemos melhor o nosso chamado e passamos a viver com um propósito definido. Agora, imagine como seria a sua vida se cada decisão fosse iluminada pela sabedoria de Deus. Pense em como isso poderia afetar o seu trabalho, a sua família, o seu ministério e até mesmo os seus sonhos pessoais. E eu quero fazer uma pergunta importante para você. O que você está disposto a fazer para buscar essa sabedoria? Deixe nos comentários a sua resposta e compartilhe a sua experiência. Agora que entendemos como buscar a sabedoria divina, precisamos refletir sobre como ela pode transformar nossas decisões no dia a dia. Muitas vezes, enfrentamos escolhas difíceis em que o caminho certo não parece óbvio. É exatamente nessas situações que a sabedoria de Deus brilha e nos orienta. Tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. Quando buscamos a sabedoria divina, aprendemos a alinhar nossas decisões com a vontade de Deus. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, somos instruídos: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas." Isso significa que não devemos confiar apenas na nossa lógica ou intuição, mas entregar cada decisão ao Senhor, pedindo que Ele nos mostre o melhor caminho. Às vezes, a resposta de Deus não é a mais fácil ou a mais popular, mas ela sempre será a melhor. Quantas vezes você já tomou uma decisão que parecia lógica na hora, mas depois percebeu que não era a melhor escolha? Ao buscar a sabedoria de Deus, você terá a segurança de estar seguindo um plano perfeito, mesmo que no momento não compreenda todos os detalhes. Sabedoria para lidar com conflitos. Uma das áreas em que a sabedoria de Deus mais se manifesta é na resolução de conflitos. O apóstolo Tiago nos dá uma descrição maravilhosa sobre a sabedoria divina em Tiago, capítulo 3, versículo 17. "Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável,
cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa sabedoria nos capacita a agir com mansidão, mesmo em situações difíceis. Em vez de reagir impulsivamente, ela nos ensina a buscar a paz e a reconciliação. Pense em um momento recente em que você enfrentou um desentendimento. Como seria diferente se você tivesse permitido que a sabedoria de Deus guiasse as suas palavras e ações? Sabedoria para administrar recursos. Outro aspecto importante é a maneira como administramos os recursos que Deus nos confiou: tempo, dinheiro, talentos e até mesmo nossas relações. A sabedoria divina nos ensina a sermos bons mordomos, evitando desperdícios e investindo nas coisas certas. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30, Jesus conta a parábola dos talentos, onde aprendemos que Deus espera que usemos os dons que Ele nos deu com sabedoria. Quando buscamos a direção divina, sabemos onde e como aplicar nossos recursos para que eles produzam frutos abundantes. Sabedoria para lidar com momentos de espera. Todos nós enfrentamos momentos em que parece que Deus está em silêncio e não sabemos qual decisão tomar. Nessas horas, a sabedoria nos ajuda a discernir entre esperar pacientemente ou agir com coragem. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, lemos: "Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu." A sabedoria nos ensina a respeitar o tempo de Deus, sabendo que Ele nunca se atrasa e que a sua resposta virá no momento certo. Enquanto esperamos, devemos continuar orando e confiando que Ele está trabalhando nos bastidores. Decisões que impactam o próximo. Finalmente, a sabedoria divina nos ajuda a tomar decisões que não apenas beneficiam a nós mesmos, mas também abençoam aqueles ao nosso redor. Jesus nos ensinou, em Mateus capítulo 22, versículo 39, "Amarás o teu próximo como a ti mesmo." Quando somos guiados pela sabedoria de Deus, nossas escolhas refletem o amor e a compaixão de Cristo. Pense em como suas decisões podem impactar positivamente a vida de outras pessoas, seja ajudando um amigo em necessidade, perdoando alguém que o magoou ou compartilhando o Evangelho com quem ainda não conhece a verdade. Exemplos bíblicos de decisões guiadas pela sabedoria de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que tomaram decisões sábias porque buscaram a direção de Deus. Vamos refletir sobre dois deles. Salomão. Quando Deus lhe ofereceu qualquer coisa que ele desejasse, Salomão pediu sabedoria para governar o povo. Em resposta, Deus não apenas lhe deu sabedoria, mas também riquezas e honra. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 7 a 13. Salomão usou essa sabedoria para resolver disputas complexas, como no famoso caso das duas mulheres que reivindicavam o mesmo bebê. José do Egito. Mesmo enfrentando traições e injustiças, José permaneceu fiel a Deus e agiu com sabedoria. Ele interpretou os sonhos do faraó e apresentou um plano para salvar o Egito da fome, tornando-se um líder respeitado. Gênesis capítulos 41 e 42. Esses exemplos nos mostram que a sabedoria de Deus nos capacita a superar desafios, alcançar nosso propósito e impactar positivamente a vida de outros. Agora quero convidar você a refletir. Quais decisões na sua vida precisam ser entregues a Deus hoje? Talvez seja algo no seu trabalho, na sua família ou até mesmo na sua vida espiritual. Deixe nos comentários. Eu confio na sabedoria de Deus para guiar minhas escolhas. Quando compartilhamos nossa fé e nossas lutas, ajudamos outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas. Lembre-se de que a sabedoria divina está disponível para todos que a buscam sinceramente. Ao longo do vídeo, vimos como buscar a sabedoria divina e aplicá-la nas nossas decisões. Agora vamos refletir sobre o impacto que essa sabedoria pode ter em nossas vidas, trazendo transformação espiritual, emocional e até mesmo física. Sabedoria que transforma o coração. Quando permitimos que a sabedoria de Deus habite em nós,
ela começa a moldar nossos pensamentos e atitudes. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A sabedoria divina renova nossa mente, nos afastando das preocupações terrenas e nos aproximando dos valores do reino de Deus. Essa transformação começa no interior, mas rapidamente se reflete em nossas ações. A sabedoria como fonte de paz interior. Um dos maiores benefícios de viver segundo a sabedoria divina é experimentar a paz que excede todo o entendimento. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos encoraja: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz surge porque confiamos que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo diante de desafios, sabemos que Ele está nos guiando e cuidando de cada detalhe. Sabedoria que fortalece os relacionamentos. A sabedoria divina não apenas transforma nossa relação com Deus, mas também fortalece nossos vínculos com outras pessoas. Quando buscamos sabedoria, aprendemos a agir com paciência, humildade e amor, características essenciais para relacionamentos saudáveis. Pense em quantos conflitos poderiam ser evitados se todos aplicassem os ensinamentos de Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Essa transformação não apenas nos beneficia, mas também serve como testemunho para os outros. Quando vivemos com sabedoria, refletimos a luz de Cristo e inspiramos aqueles ao nosso redor a buscarem essa mesma transformação. Sabedoria que nos prepara para o futuro. A sabedoria divina também nos ajuda a planejar o futuro de forma sensata e responsável. Em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, Jesus conta a parábola do homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quando nossas decisões são baseadas na sabedoria de Deus, estamos construindo uma base sólida que resiste às tempestades da vida. Sabedoria que traz crescimento espiritual. Finalmente, a sabedoria divina nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, lemos: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. À medida que buscamos conhecer mais a Deus e entender seus caminhos, crescemos espiritualmente e nos tornamos instrumentos mais eficazes em suas mãos. Ao longo da história, muitos homens e mulheres testemunharam o poder transformador da sabedoria divina em suas vidas. Um exemplo inspirador é o do apóstolo Paulo. Antes de conhecer a Cristo, ele perseguia os cristãos acreditando estar fazendo a vontade de Deus. Mas, após sua experiência no caminho para Damasco, Paulo foi transformado pela sabedoria de Deus e se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Da mesma forma, Deus deseja transformar a sua vida hoje. Ele quer derramar sabedoria sobre você para que suas decisões glorifiquem o seu nome e tragam frutos abundantes. O poder da sabedoria no dia a dia. Amados irmãos, quero que vocês se lembrem de algo essencial. A sabedoria divina não é algo reservado apenas para momentos grandiosos. Ela se manifesta nas pequenas escolhas diárias. Decidir perdoar em vez de guardar mágoa. Escolher ser generoso quando há uma oportunidade de ajudar. Responder com mansidão, mesmo quando somos provocados. Essas decisões, aparentemente simples, moldam nosso caráter e nos tornam mais parecidos com Cristo. Agora eu convido você a fazer uma breve oração comigo. Feche os olhos, levante suas mãos e abra o coração.
Senhor amado, nós te agradecemos por tua sabedoria, que é tão preciosa. Pedimos que o teu Espírito Santo nos guie em cada decisão que precisamos tomar. Que nossas escolhas reflitam o teu amor e a tua vontade, e que nossas vidas sejam um testemunho vivo da tua graça e poder. Transforme nossas mentes, nossos corações e nos capacite a sermos luz neste mundo. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal Alma Avivada e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Deixe nos comentários: a sabedoria de Deus guia minha vida. Vamos espalhar a palavra de Deus e impactar mais vidas com a verdade do Evangelho. E lembre-se, Deus tem um plano perfeito para você. Continue buscando a sabedoria dele e sua vida será transformada de maneiras que você nunca imaginou. Obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo.